Nós estávamos lavando aqui. Nós começamos a conversar e ela tocou novamente no aniversário de 15 anos da minha filha. Eu fiquei muito brava, eu falei, eu não aguento mais esse assunto. Eu não aguento mais falar sobre isso. Isso tá me sufocando. Eu não aguento. Fiquei muito brava. A faca tava aqui. Aqui tinha uma mesa cheia de coisa. Produtos de limpeza, coisas dela que ela trouxe da área. Pra a bolsa dela, as coisas tava aqui. A faca tava aqui. Eu acho que essa faca devia estar junto com as coisas dela aqui, que ela junta coisa de limpeza, e às vezes ela precisa abrir alguma coisa, sabe? Eu acho que foi isso, porque essa faca tava aqui. Eu fiquei muito brava, muito. E eu fui pra cima dela. Eu fui pra cima dela aqui no banheiro. Aí tinha 2 boxes, né? A gente brigou em cima do box. Eu lembro que ela falou pra mim. Mas eu já tinha visto porque ela caiu no chão daquela forma que você falou, caiu lá atrás. Aí ela caiu, você levantou, veio pra cá? Sim. Por quê? Aconteceu tudo isso, a mangueira ficou aqui. Eu fui encher bexiga. Depois? Eu fui encher bexiga. E a história de gritar? Você gritou pro vizinho? Teve ideia? Como é que foi aquela história de Gustavo? As bexigas começaram a estourar. Aí eu vim aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu vim até aqui. A porta estava batendo. Qual foi o local que você guardou a faca e escondeu a faca? Aqui. O ponto do rapaz ter ouvido, você gritou um nome? Eu não gritei nenhum nome. Até esse momento, eu fui encher bexiga. Tá? Eu voltei. Eu fui falar pra ela, mãe, as bexigas estão estourando tudo. Eu fiz esse caminho. Aí onde eu segui, foi aonde eu acho que eu me dei conta do que eu tinha feito. Aí você ligou pro socorro, ligou pro seu marido. Aí a história prossegue do jeito que eu contei. Eu vim aqui. Ela tava aqui. Eu caí aqui em cima dela. Eu levantei ela, chamei, eu não vou conseguir abaixar. Não precisa. Eu chamei ela aqui, falei assim, mãe, acorda, por favor, fala comigo, não sei o quê. Não conseguia fazer ela acordar. Não conseguia fazer ela falar comigo. Fui buscar meu celular. O restante da história toda se procede exatamente do jeito que eu contei. Tá. Eu vim pra cá, gritando socorro, até mais ou menos daqui. Olhei ali a porta, de longe. Eu não tenho uma visão muito boa também, assim como a audição. Vi que não tinha uma chave pendurada. Vim aqui, procurei a chave na mesa. A chave não tava. Voltei na minha mãe de novo. Vim aqui nela pra procurar se ela tava com a chave. A chave tava aqui com ela. Peguei a chave e fui lá pra frente, gritando socorro, e é onde foi todo o protesto. A gente abre essa edição falando do crime da diretora aposentada, que gerou bastante repercussão aqui em Ribeirão Preto, na região também. O caso teve uma reviravolta porque 8 dias depois do registro do boletim de ocorrência, as investigações apontaram que Márcia Cristina Feliciano Costa, de 59 anos, foi assassinada pela própria filha, que foi presa na última sexta-feira. E olha, acabou de sair o laudo do IML mostrando que a vítima recebeu
20 facadas. Bruna, essa é a novidade que a gente tem do caso, viu? A gente traz em primeira mão porque o laudo saiu exatamente agora e realmente é uma notícia assustadora, porque o que a gente tinha até então é que a Márcia teria levado um corte de faca, né? Teria tido um corte de faca na altura do pescoço. A filha confessou este crime na sexta-feira, ela foi presa e agora então o laudo traz que foram 20 facadas. Então eu vou conversar com o delegado agora, que vai explicar pra gente o que teria motivado esse crime. E é claro que a gente já pode dizer que é um crime de muito ódio, né? Porque foram 20 facadas e o delegado também comentou que os dentes da frente também todos foram quebrados, é isso? Exato, o laudo acabou de chegar e nós constatamos isso, que as lesões foram 20 lesões causadas por instrumento pérfuro cortante, que é o instrumento que é a faca, né? E muitas lesões de defesa, que é no antebraço, nas mãos da vítima, e o esgorjamento, que foi o corte aqui na frente, que deve ter sido, claro, o principal motivo aí da morte daquela senhora. E a gente acompanhou esse caso, né, que aconteceu no dia 11, ela morreu no dia 11, ela foi presa na sexta-feira, ela confessou o crime e o que a gente tinha até então era o depoimento dela dizendo que ela estava ali trabalhando, enchendo balões, quando foi procurar pela mãe, que tinha sumido ali no local. Isso tudo pode ter sido uma encenação? Acredito que logo depois que ela cometeu esse crime bárbaro, ela deve ter parado para pensar no que fez. E a solução que ela achou foi essa, de falar o nome de não faça isso fulano, tal. Ela gritou para os vizinhos ouvirem alguma coisa, em seguida ligou para o marido, e o marido orientou para que ela então chamasse os vizinhos, né? Sendo socorrida a vítima, no momento da constatação do óbito, foi observado então pela médica que fez o serviço de verificação de óbito, essas lesões, né, importantes aí, causadas não pela quebra do box, que foi o caso ali que ela alegou, né, mas sim por cortes efetuados por faca. O senhor já tinha adiantado isso lá no começo, falado a respeito, para a gente relembrar também, ela foi encontrada perto do box do banheiro e a filha falou que foi por conta disso, que quebrou o box, mas o senhor tinha dito que, na verdade o laudo já dizia, né, o legista, que aquele corte não era condizente com um corte de caco de vidro, mas de um objeto cortante, uma faca. Né? Exato. Importante para a investigação é que a médica que estava realizando esse serviço de verificação de óbito entrou em contato com a polícia. Porque o laudo demora um tempo, né, para ser elaborado, tudo. E ela, no momento em que estava fazendo o exame, ela já avisou a polícia, olha, os cortes são diferentes aqui. Então tem faca na história, que ela não tinha falado nada de faca. E após a confissão dela, aqui na delegacia, ela foi conosco até o local, voltou ao local e muito importante, ela indicou onde estava a faca que ela havia escondido. Ela escondeu a faca num quartinho e nos entregou a faca, e a faca ainda tinha vestígios de sangue. Era uma faca de cozinha? Uma faca pequena, uma faca de cozinha, no máximo de 20 centímetros, que está hoje lá no Instituto de Criminalística para a constatação. Agora o que a gente quer saber, a investigação tem isso, o que motivou esse crime? O senhor também já tinha falado dessa festa de 15 anos, nós não sabemos se essa festa chegou a acontecer, o que se sabe sobre isso? Ela alegou, no momento da confissão, de que o motivo seria esse, seria uma discussão com a mãe porque ela tocou no assunto de uma festa que elas tinham feito de 15 anos, talvez da filha dela, e que ela não queria falar nesse assunto mais, a mãe insistiu em falar e dali ela explodiu. Ela ficou muito nervosa e ela lembra de flashes de como tudo aconteceu, nos relatou de certa forma como as coisas foram acontecendo, mas o motivo é só ela que tem agora, né? Então nós temos a versão dela, ela diz que o motivo que foi realmente esse, foi o tal do aniversário de 15 anos. Ela que teria agido com muita frieza, né? Segundo a investigação, também segundo testemunhas, ou seja, ali naquele momento em que a mãe estava caída, ela não demonstrava emoção nenhuma. Exato. Para a equipe de investigação aqui da Delegacia de Homicídios, causou estranheza até, porque ela relatou com muita tranquilidade, com muita calma, o que não é comum acontecer nesses casos, né, de homicídio. E ainda mais por ódio, um momento, né, de tanto nervosismo, tanta alteração, né,
de comportamento. Mas o que acontece é o que ela relata, é exatamente isso. Que o motivo foi esse, ela perdeu a cabeça e fez o que fez, né? Hoje nós constatamos com esse laudo que, além das facadas, todos os dentes da frente da mãe também foram quebrados, quer dizer, então aconteceu mais coisa aí, né? Com certeza, né? Ela não usou só a faca. Então é isso que a gente ainda vai tentar levantar exatamente como tudo aconteceu, mas finalmente eu acho que o inquérito já está caminhando para o seu final, principalmente porque nós já temos aí a autoria, né? Algumas provas nós já temos, alguns laudos nos restam ainda, e os dados de celulares que estão sendo extraídos, que pode ser que traga uma nova notícia aqui. Mas o laudo, aliás, o inquérito policial já está praticamente já finalizado. Então aquela questão de que o box estaria quebrado, aquilo tudo poderia ter sido uma encenação dela também? É a questão da barra metálica que estava sobre o corpo dela, da Márcia, a da vítima? Eu acredito que durante a luta, que elas tiveram um embate ali, as duas, elas tiveram uma luta, né? Então, elas devem ter caído, a mãe deve ter caído no box. Ela também apresenta marcas importantes de luta também, de algum roxeamento nas pernas, nos braços. A mãe, com certeza, tentou se defender. Então, essas lesões que ela apresenta foram também constatadas pelo IML. Então, a gente conclui que houve realmente uma luta entre as duas, se envolveram de certa forma ali numa briga. Mais pessoas serão ouvidas ou está praticamente encerrado? Faltam poucas pessoas agora, alguns vizinhos que serão chamados durante a semana para complementar as oitivas. E onde que ela se encontra hoje? Ela está na cadeia pública de São Joaquim da Barra, então ela fica lá na cadeia feminina até o término do inquérito. Mostra detalhes sobre a confissão da filha, a Michele Feliciano, e do laudo da morte da diretora. Põe no ar. Durante o interrogatório, acompanhada do advogado, a mulher pareceu se esforçar para lembrar do que tinha feito. Uma mesa daquela estava aqui, que é onde estava com algumas coisas. A outra mesa estava por aqui, em algum momento aqui. A comerciante Michele Feliciano, de 32 anos, confessou ter matado a mãe, a diretora escolar aposentada Márcia Cristina Feliciano, de 59 anos. A aposentada foi encontrada morta no dia 11 de setembro, em uma área de lazer. Ela estava no chão do banheiro, molhado e com sangue, próximo ao box de vidro quebrado. Uma barra metálica, possivelmente da estrutura do box, foi achada sobre o corpo da mulher. As paredes da varanda do imóvel estavam manchadas de sangue. Michele confessou à polícia que matou a mãe com golpes de faca. Ela disse que se desentendeu com Márcia por conta dos preparativos da festa de 15 anos da filha, neta da aposentada. A discussão voltou à tona quando elas estavam sozinhas na área de lazer. Ela estava lavando aqui. Nós começamos a conversar e ela tocou novamente no aniversário de 15 anos da minha filha. Eu fiquei muito brava, eu falei, eu não aguento mais esse assunto, eu não aguento mais falar sobre isso está me sufocando, eu não aguento. Fiquei muito brava, a faca estava aqui. Aqui tinha uma mesa cheia de coisa, produtos de limpeza, coisas dela que ela trouxe da área, para a bolsa dela, a coisa estava aqui. A faca estava aqui. Eu acho que essa faca devia estar junto com as coisas dela aqui, que ela junta coisa de limpeza, e às vezes ela precisa abrir alguma coisa, sabe? Eu acho que foi isso, porque essa faca estava aqui. E eu fiquei muito brava. Muito. E eu fui pra cima dela. Eu fui pra cima dela aqui no banheiro. Foi. Nós brigamos aqui. Aqui no banheiro. Ela tava com a mangueira ligada. Nós brigamos aqui. Foi. A área externa estava molhada, o que, a princípio, levantou a suspeita de que o espaço teria sido lavado.
Michele deu outra explicação para esse cenário e, com a mãe já morta no banheiro, a comerciante continuou a decorar a festa. O sangue escorreu porque aqui tinha água. Isso porque aconteceu tudo isso, a mangueira ficou aqui. Eu fui encher bexiga. Depois? Eu fui encher bexiga. E a história de gritar? Você gritou pro vizinho? Teve ideia? Como é que foi aquela história de Gustavo? Bexiga. As bexigas começaram a estourar. Aí eu vim aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu vim até aqui. A porta estava batendo. Qual foi o local que você guardou a faca e escondeu a faca? Aqui. A arma do crime, uma faca de cozinha, foi apreendida pela polícia. A faca foi aquela ali? Nossa, aqui, olha. Foi essa faca que estava. Tá, ela vai ser encaminhada para a perícia. Na primeira versão, Michele relatou à polícia que auxiliava a mãe na limpeza da área de lazer, quando, após encher bexigas, sentiu a falta da vítima. Ao abrir a porta do banheiro, encontrou a mãe caída no chão. Durante o interrogatório, a comerciante disse que procurou a mãe, já morta, para conversar sobre a decoração. Eu fui encher bexiga. Tá. Eu voltei. Eu fui falar ela, mãe, as bexigas estão estourando tudo. Eu fiz esse caminho. Aí onde eu segui. Foi aonde eu acho que eu me dei conta do que eu tinha feito. Aí você ligou pro socorro, ligou pro seu marido. Aí a história prossegue do jeito que eu contei. Eu vim aqui. Ela tava aqui. Eu caí aqui em cima dela. Eu levantei ela, chamei, eu não vou conseguir abaixar. Não precisa, por favor. Eu chamei ela aqui, falei assim, mãe, acorda, por favor, fala comigo, tal, não sei o quê. Não conseguia fazer ela acordar. Não conseguia fazer ela falar comigo. Vizinhos se mobilizaram no socorro de Márcia. Isso teria acontecido depois de Michele avisar o marido da morte da mãe. Peguei o celular e a história todo esse processo. Eu vim aqui, falei com o meu marido. Eu mostrei pra ele o que tinha acontecido. Falei pra ele, amor, vem aqui, e mostrei a minha mãe pra ele. Você contou isso pra alguém? Ou é a primeira? Essa história você contou pra alguém ou é a primeira vez que você tá noticiando pra alguém? Essa que eu tô contando agora, que eu liguei pro meu marido. Não, de tudo, do que aconteceu. Não, eu tô lembrando os detalhes, tá? Isso. Aí tá. Daí? O restante da história toda se procede exatamente do jeito que eu contei. Tá. Eu vim pra cá, gritando socorro, até mais ou menos aqui. Olhei ali a porta, de longe, eu não tenho uma visão muito boa também, assim como a audição. Vi que não tinha uma chave pendurada. Vim aqui, procurei a chave na mesa, a chave não tava. Voltei na minha mãe de novo. Vim aqui nela para procurar se ela estava com a chave. A chave estava aqui com ela. Peguei a chave e fui lá para frente, gritando socorro. E é onde foi todo o processo. Gritei socorro, desci na vizinha de baixo, chamei os outros 2 vizinhos. Ninguém, atendia nem nada, tudo. Voltei mais ou menos até aqui. Foi na onde o primeiro vizinho apareceu, mais ou menos aqui. Foi na onde o primeiro vizinho apareceu, eu falei para ele, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, o que aconteceu? O vizinho da frente já estava vindo, ele me acompanhou até lá. Ele me acompanhou, eu caí aqui na fonte de água. Que aqui tava tudo molhado, tudo. Aqui tudo molhado. Aqui, ó, a saída da decoração toda molhada. Tudo molhado. Aí foi na onde eu falei, eu vim aqui. Falei, olha, foi na hora que eu puxei o braço. Que eu rasguei a roupa dela. Que eu vim aqui pra mostrar pra ele que gastei tudo. Foi isso.
e ele pegou, me puxou pra trás, falou, vem pra cá, você tá toda machucada, se lava. As lesões foram da briga? No braço? Foi durante... Continuo falando a mesma coisa. Eu não sei em que momento são essas lesões. Eu só me dei conta das lesões a hora que esse vizinho falou pra mim, pega a mangueira, vai lá com a frente. Você tá machucada. E se lava. Você tá toda machucada, toda cheia de sangue. Um vizinho chamou o bombeiro. O outro já foi ligando. E nisso, ele pegou e falou liga pro seu marido. O vizinho da frente, que era o que veio até aqui. Foi o que disse que pôs a mão aqui na minha mãe, aqui, e viu que ela estava gelada. Aí eu fui até ali, me lavei, e o pessoal começou a chegar. O exame necroscópico foi realizado no dia seguinte à morte. O laudo apontou que Márcia foi golpeada pelo menos 20 vezes. Segundo a médica legista, Michele usou a faca para cortar a região cervical da mãe, desde a lateral esquerda até a direita. O corte no pescoço foi tão profundo que atingiu artérias carótidas e veias jugulares. Márcia também apresentava diversas lesões de defesa. 5 nos dedos das mãos, 2 no tronco e nas costas, 1 no punho direito, 2 na palma da mão direita, 1 no tórax, 3 no braço direito, 1 no ombro e 2 na escápula. Ainda segundo o documento, Márcia teve vários dentes arrancados e múltiplos ferimentos superficiais no rosto. Foram efetuadas 20 lesões pérfuro-cortantes, que são causadas por faca, além daquela que foi o esgorjamento na frente aqui do pescoço, né? Então, lesões, muitas dessas facadas foram no antebraço e nas mãos, que são lesões de defesa, né? Que a vítima tentou se defender, e a filha também apresenta algumas lesões, mais roxeamento, tal, porque elas devem ter se atracado ali, entrar em luta corporal, tal, e daí as lesões que ela apresentou. Ela usou de muita facada, de muita violência contra a mãe. Michele foi presa no dia seguinte ao interrogatório. Na delegacia, a comerciante conversou com a nossa equipe. Eu realmente não lembro o que aconteceu no dia. Vem alguns flashes muito distantes, muito incoerentes na minha cabeça. Nós temos algumas provas, alguns relatos, tudo, mas assim, eu realmente não consigo me lembrar do que aconteceu no dia. Com certeza eu não faria isso com a minha mãe. Michele responde por homicídio qualificado. A mulher está detida temporariamente. Ela deve permanecer na cadeia de São Joaquim da Barra até o encerramento do inquérito policial, quando também pode ter a prisão convertida em preventiva. Esses últimos 30 dias que nós temos agora para finalizar o inquérito, serão apresentadas então todas essas agravantes. São as condições, né, que levam, o que é que causou, além disso, que meio que ela usou, né, para cometer esse crime. Então, todas essas formas aí são agravantes. O meio cruel, uma forma, né, o motivo fútil, totalmente fútil, quer dizer, são agravantes que vão chegar depois que a justiça, claro que vai resolver. Uma coisa importante que a gente relata para vocês, pessoal, é que pode ter outro tipo de motivação que a polícia também está levantando. Afinal de contas, o celular está apreendido e precisa saber. Será que só isso realmente aconteceu dentro daquele local por causa de uma discussão de festa de 15 anos? O advogado Camilo Garcia, que representa Michele Feliciano, informou que deve protocolar um pedido de habeas corpus à justiça para que a mulher responda pelo crime em liberdade. O defensor disse que, por enquanto, não vai comentar detalhes sobre o caso. Primeira vez que ela foi com a polícia até o local, ela tinha ferimentos em várias partes do corpo. E isso já chama atenção, porque o vizinho que entrou para ajudar a socorrer também, ele não tinha nenhum ferimento no corpo. E o advogado disse que ela tinha esses ferimentos por conta da tentativa de socorro ali dentro do banheiro. Então esse é um ponto. O segundo ponto é isso que você disse. Esse grito, para Gustavo, sai Gustavo, e segundo o vizinho, foi ela que gritou, o vizinho reconheceu a voz dela. Ela poderia ali tentar disfarçar
que a mãe teria gritado, mas de fato o vizinho disse que o grito era dela. Então, essas coisas chamaram a atenção da polícia, esses pontos aí chamaram a atenção da polícia, que já apontava ela como suspeita. Lud, vamos pontuar, que eu acho que para o telespectador é até interessante a gente cadenciar tudo isso. O que eu estou conversando com a Lud, porque nós aqui do estúdio falando uma coisa, a Lud na rua buscando outras informações e a gente juntando toda essa história. Posteriormente a isso, o que também causou estranheza é a questão do horário em que acontece a morte da mãe e o horário em que policiais e bombeiros foram acionados. E posteriormente, deixa eu já inserir nesse contexto que a gente vai discutir isso também, quando nós conseguimos aquele vídeo exclusivo mostrando o que teria acontecido naquela cena daquele crime, né? Possível crime. Marcas de sangue para todo lado, o vidro do banheiro estilhaçado, quer dizer, não batia muito com aquela coisa, porque havia ali indícios de que poderia ter acontecido uma briga, né? Sim, a gente teve acesso, né, o Pagliani, ao boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, que já indicava que ela estava, o corpo da Márcia estava já apresentando rigidez cadavérica. O vizinho ouviu esse grito por volta das 9h30 da manhã. Ela só chamou o vizinho para ajudar no socorro por volta das 11 horas. Ou seja, 1h30 depois. Então esses pontos também foram relevantes para a polícia. E aí vem a informação, né, o Pagliani, que a gente recebia aqui na nossa redação, e a gente, com toda a experiência policial, a gente deu esse caso em primeira mão, porque até então o boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. E ela, a Michele, aparecia como vítima nesse boletim de ocorrência feito pela Delegacia de Defesa da Mulher, foi o primeiro documento feito pela polícia, e a gente recebeu ele, né, Pagliani, e a gente já suspeitava ali por conta desses pontos e que a polícia também já estava analisando. E aí a gente foi até o local para buscar mais informações e com o passar do tempo a gente foi recebendo essas informações graves, e que a polícia mudou aí a natureza, né, do boletim de ocorrência, que até então foi registrado e era investigado como morte suspeita, passou a ser investigado como homicídio pela Divisão de Homicídios de Ribeirão Preto. Uma coisa também importante, você está falando, estou lembrando, quando eu conversei com o Araújo, que é o diretor da DEIC aqui de Ribeirão Preto, ele relatou coisas que são meio absurdas, né? Houve a briga entre elas lá, a faca de cozinha que elas estavam utilizando para decorar aquele ambiente que é a área de lazer, e que, olha só o absurdo, isso relatos do Araújo, que é o diretor, nosso delegado diretor responsável pela DEIC. Disse, Lud, que depois que ela acabou ferindo a mãe, e nós vimos aqueles ferimentos graves, né? Ela ainda parou, por isso daquele tempo entre a morte e acionamento de socorro, foi encher bexiga ainda, quer dizer, ela parou para pensar, refletir e tal, quer dizer, mostra uma frieza muito grande, né? Sim, e agora, o Pagliani, a gente vai trazer daqui a pouco com o Gustavo Batista, que vai estar com o delegado, mas a informação que chegou agora é que o laudo apontou que ela foi atingida por 20 facadas. A gente percebe naquele vídeo forte, que a gente não pode mostrar, mas que tem um ferimento grave no pescoço, foi uma facada profunda, mas a mãe foi atingida por 20 golpes de faca, indicando aí que a Michele estava com muito ódio. A gente vê aí esse vídeo no ar, Pagliani, e é isso que você citava, né? Quando a gente recebe esse vídeo, e a gente tinha essa preocupação aqui, né, Pagliani? Será que ela é suspeita? Será que não é? Nós trouxemos a informação, ela ainda como vítima ali de toda a história, mas a gente já desconfiava de alguma coisa, mas com certo receio. E quando a gente recebe esse vídeo que tinha um ferimento profundo no pescoço, chama a nossa atenção, porque esse ferimento não seria por estilhaços, porque é um ferimento muito grande no pescoço. E aí a gente vê ali, a área foi lavada, a área de lazer foi lavada pela Michele, e tem sangue por todas as paredes, muita bagunça, um cenário de muita violência, indicando ali que ali teria acontecido uma briga, né, Pagliani? E ainda a informação de que teria uma facada na nuca, né? Atenção, vamos abrir aqui o nosso telão, Lud? Vamos lá, porque o Gustavo já chegou, tá com o diretor, o doutor Araújo, que é o diretor da DEIC. Ô, produção, pode virar o sinal pro nosso Gustavo, a informação ao vivo. Isso, Gustavo. Solta aí pra gente, então, o relato, o resumo do que o delegado da DEIC tem a dizer depois de toda a prisão, dessa rapidez na investigação da polícia, desde quando aconteceu o crime até a prisão, efetivamente, que nós cobrimos isso com exclusividade em primeira mão para todo mundo.
Olha só, Pagliani, boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral, também a Ludmila que está aí no estúdio. Eu estou aqui do lado do doutor Araújo porque acabou de sair este laudo aí que já lá atrás já alertava a Polícia Civil que algo de estranho havia acontecido e realmente acabou de sair o laudo oficial. E aí esse laudo oficial traz algo ainda mais chocante, pelo menos 20 facadas que a filha teria atingido, né, a mãe. É isso mesmo, doutor? Exatamente, o laudo constata que foram efetuadas 20 lesões pérfuro-cortantes, que são causadas por faca, além daquela que foi o esgorjamento na frente aqui do pescoço, né? Então, lesões, muitas dessas facadas foram no antebraço e nas mãos, que são lesões de defesa, né? Que a vítima tentou se defender, e a filha também apresenta algumas lesões, mais roxeamento, tal, porque elas devem ter se atracado ali, entrar em luta corporal, tal, e daí as lesões que ela apresentou. Mas a vítima nos surpreendeu o fato de tanta facada e também todos os dentes da frente foram quebrados, segundo o laudo do IML. O que isso indica, doutor? O senhor mesmo já disse um pouco agora, né, que seria uma defesa ali da mãe, né? Realmente essas lesões indicam que houve uma briga e a mãe teria tentado se defender. É isso que ele nos relata, né, a forma como que o corpo foi encontrado, né? Essa constatação dessas lesões de defesa nos dizem isso, que houve uma luta primeiro ali, uma briga, a mãe tentando se defender. E claro que diferente daquilo que ela nos disse primeiro, né, de que foi apenas uma desavença ali, uma briga que aconteceu entre as duas, mas que ela usou a faca e ela parou por aí, né? Então, até então, nós achávamos que fosse somente o esgorjamento, só o corte aqui, mas não. Ela usou de muita facada, de muita violência contra a mãe. Em relação a tudo isso que indicou dentro do laudo, doutor, isso torna ainda mais grave o crime. Com certeza ela já deve estar respondendo agora por homicídio, né? De morte suspeita, passou já para homicídio. É homicídio qualificado, muito provavelmente porque não teve a defesa da vítima e utilizou lá, né, de algo que possibilitou essa defesa. Se torna um homicídio qualificado com vários itens, né? Com várias qualificadoras? Exato, com várias agravantes, né? Porque o inquérito ele é feito aqui na Delegacia de Homicídios, né, pela equipe de homicídios, e ele é chefiado pelo Dr. Fernando Bravo. Com certeza, nesses últimos 30 dias que nós temos agora para finalizar o inquérito, serão apresentadas então todas essas agravantes. São as condições, né, que levam, o que é que causou, além disso, o que meio que ela usou, né, para cometer esse crime. Então, todas essas formas aí são agravantes. O meio cruel, uma forma, né, o motivo fútil, totalmente fútil, quer dizer, são agravantes que vão chegar depois, que a justiça, claro, que vai resolver. O caso já está sendo tratado como homicídio. Exato, é homicídio qualificado, sem dúvida, e nós devemos terminar o quanto antes esse inquérito, já que praticamente já está pronto, faltando apenas o depoimento de algumas testemunhas, alguns vizinhos que estavam ali, e que devem acontecer agora durante a semana. E o senhor comentou a respeito do motivo fútil. Dentro do que ela apresentou aí nos depoimentos, né, entre as divergências e depois a confissão que aconteceu na última sexta-feira, explica pra gente o que aconteceu nos depoimentos dela, e ela teria realmente revelado esse motivo pelo que vocês tiveram de informações? Olha, a justificativa dela para tanta raiva, tanto ódio, foi um assunto que, segundo ela, a mãe tocou, que é referente a uma festa de 15 anos que aconteceu, eu não sei se com a filha dela ou com outra pessoa, que a mãe insistiu em falar sobre isso, mas ela não queria que a mãe tocasse nesse assunto. E dali, então, saiu esse surto aí que fez ela, né, cometer esse crime bárbaro, né, de uma forma repentina, né, até então, porque
Parece, e nas conversas que nós tivemos com alguns familiares, pessoas mais próximas, que as duas tinham uma convivência normal, de mãe e filha, natural, né, muito comum, e nada assim que chamasse atenção e justificasse um ato tão cruel como esse, né. Explica pra gente o que aconteceu nesses depoimentos aí que indicaram vocês e como de forma que vocês conseguiram chegar até essa confissão, doutor. Inclusive, depois da confissão, vocês foram até onde teria acontecido, onde aconteceu esse homicídio, e lá ela até revelou onde guardou, escondeu, na verdade, né, a arma do crime. Sim, primeiro ela trouxe uma versão, né, do crime, como aconteceu, como ela havia dito, que ela limpava o quarto enquanto a mãe limpava o banheiro, ela ouviu um barulho, foi lá ver a mãe estava caída tal, e morta já. Não tinha outra notícia, então quer dizer, para nós não tinha muita explicação aquilo não tinha muito, para a delegacia de homicídios isso aí realmente não aconteceu desse jeito. Então, o que ajudou com certeza a polícia foi o fato da médica que fez o primeiro, o serviço de verificação de óbito, que nos ligou, entrou em contato com a polícia e falou, olha, as lesões aqui não são só de vidro, de box, não, aqui tem lesão causada por faca, e faca pequena. E daí então nós chamamos ela para conversar novamente, e aí ela acabou confessando, e o pessoal da investigação esteve com ela lá no local, na área de lazer, e ali ela indicou onde que ela guardou a faca que ela usou contra a mãe. Então, a faca ainda apresenta alguns vestígios de sangue e já foi encaminhada para o Instituto de Criminalística, onde vai ser constatado, então, que aquele sangue é da vítima e a faca é a que foi realmente usada para matá-la. Ela apresentou muita frieza durante todo esse tempo? Durante a sua confissão, sim. Ela até relatou, foi gravado o depoimento dela, e ela falou com uma certa tranquilidade, mostrando que estava nervosa ainda, parecia tão, quando ela tocou nesse assunto, mas nenhum motivo assim de sentimento, de arrependimento ou coisa parecida. Doutor, o que acontece com ela a partir de agora? Ela já foi presa na última sexta-feira. A prisão deve se tornar preventiva quando? O que acontece a partir de agora? O senhor comentou, inclusive, que aguarda o laudo da faca, aguarda também outros depoimentos, né? Quais são os próximos passos em relação a esta mulher, né, investigada, acusada do homicídio da mãe, e também em relação às investigações que acontecem aqui dentro da Polícia Civil? A prisão temporária, ela se encerra em 30 dias. Enquanto nesse período, é um período que nós temos para encerrar o inquérito também, e praticamente com a chegada dos laudos, de algumas extrações de celulares que foram apreendidos, talvez a gente consiga concluir nesses 30 dias. O delegado, Dr. Fernando Bravo, em seguida, com certeza, já vai relatar esse inquérito e pedir, então, à Justiça a prisão preventiva. Então é bem provável que ela continue presa. Hoje ela está na delegacia de São Joaquim da Barra, e com a conclusão do inquérito ela é transferida para alguma penitenciária que nós ainda não sabemos. Por que é importante ter este laudo da faca, ter os depoimentos dos vizinhos e também essa perícia dos celulares? Os laudos são assim, provas técnicas, né? O inquérito policial precisa de uma prova técnica para mostrar como que tudo aconteceu e que instrumento que foi usado e quem que é o autor. Então são as circunstâncias do crime que são levadas para o inquérito policial, né? Então, as testemunhas, algumas pessoas que ouviram alguma coisa, ou que entraram naquele local que isso aconteceu logo em seguida, né, também são importantes para que elas nos relatem o que aconteceu ali. E aí, dentro de tudo isso, como você mesmo disse, né, em 30 dias deve sair toda essa conclusão. Doutor, a gente conversou, inclusive, quando no final do inquérito do caso Larissa, né, isso comentou de uma forma assustadora, né, que aquele caso havia assustado o senhor. Eu quero fazer a mesma pergunta agora, né, nesse andamento, né, nesse desdobramento que aconteceu nesse caso agora, né, da mãe com a filha, né, qual que é a avaliação do senhor como um policial civil experiente na área? Olha, é assustador, né, como sempre um caso como esse de mãe e filho no caso lá, a mãe contra a filha, a mãe contra a nora, nesse caso hoje que nós temos da filha contra a mãe, isso causa um sentimento sabe, a gente fica muito preocupado
com o lado ser humano, né? As pessoas até então, quando a gente fala o nome de mãe, fala o nome dos pais, a gente até se emociona, né? Mas não foi isso que nós percebemos nela. Então, para a equipe de homicídios que está acostumada a lidar com esse tipo de crime, causou também, poxa vida, é uma coisa diferente, né? Nos causa, né, é assustador, né? Saber que ainda pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Mas infelizmente é um caso que aconteceu. É mais um caso para a gente aprender, né? Então, cada caso que vem novo desse é um aprendizado e isso que importa. A polícia, ela tem pressa. A polícia precisa, o quanto antes, resolver o crime, né? Não pode levar muito tempo, porque quanto mais rápido a gente consegue juntar as provas, é melhor para aqueles que vão julgar depois, né? Então, o nosso trabalho é esse, a equipe aqui de investigações da Delegacia de Homicídios, chefiada pelo Dr. Fernando Bravo, está de parabéns pela rapidez em que ela solucionou esse crime. Muito obrigado. Conversei com o doutor Araújo, responsável pela Polícia Civil aqui em Ribeirão Preto. Trouxe informações importantes aí pra gente, né? Agora o laudo realmente confirmando que não foi somente uma simples briga, foi realmente ali algo muito mais grave, né? Pelo menos 20 facadas esta vítima, né? A mãe pode ter levado aí da filha, Pagliani. Obrigado, viu, Gustavo? Agradeço aí ao doutor Araújo, parabenize ele e toda a equipe, Fernando Bravo, doutor Fernando Bravo, os investigadores, todo mundo que se envolveu nisso, porque foi um crime que aconteceu, a resposta veio rápido. Agora, Lud, vamos lá. Enquanto a gente tem aí a imagem que mostra você tentando entrevistar a Michelle no momento que ela chega na delegacia, uma coisa assusta, 20 facadas. Poxa, 20 facadas, você precisa fazer 20 movimentos bruscos em cima de uma mulher que é a sua mãe, quer dizer, ainda há um relato. Outro ponto, poxa, elas tinham uma vida economicamente, não digo tranquila, mas estava controlado, quer dizer, tinha renda, quer dizer, como é que pode uma pessoa surtar e matar a mãe com 20 facadas desse jeito? A Márcia trabalhou como diretora de escola há muitos anos, né? E aí, quando aposentou, montou uma lojinha na frente de casa, ajudava a filha também na decoração de festas, era nesse local, na área de lazer, que aconteciam as festas. A Michelle também tomava conta de algumas coisas ali no condomínio onde mora, e as pessoas estão muito assustadas com o que aconteceu. E é o que você disse que a gente falava, né, Pagliani? Ela estava certamente tomada por muito ódio, porque 20 facadas, você tem tempo para pensar, né, uma briga, e aí essa briga teria acontecido, o doutor Araújo reforçou isso, por conta de uma festa de aniversário da filha de 15 anos. E aí, lá na área de lazer, certamente essa discussão voltou à tona. Elas já tinham tido uma discussão e certamente lá essa discussão voltou à tona. E ela teve tempo para armar tudo, né, o Pagliani? Ela gritou para despistar as pessoas ali. Ela limpou porque a área estava molhada, ela teve tempo para limpar, ela armou toda a cena ali, isso que chamou a atenção. Quando a gente encontrou com ela na delegacia, naquele primeiro momento, na delegacia não, na verdade, na área de lazer, foi a primeira vez que ela foi lá levando a polícia. A polícia queria saber como é que era o cenário lá. Então os policiais foram até o local. E aí já desconfiaram de alguma coisa. No outro dia, quando ela volta para a delegacia e que eles já têm esse laudo, na verdade, que a médica disse, já olha, dito, na verdade, né, que foi um ferimento por faca, né? Isso não foi estilhaço, isso de fato foi golpe de faca. Aí ela voltou para a delegacia e lá ela confessa no interrogatório que matou a mãe por conta dessa discussão. E aí, nesse momento aí, Pagliani, a gente estava ao vivo no Cidade Alerta, mostrou tudo ao vivo aqui, é o momento que ela chega. Quando sai a prisão dela, por quê, Pagliani? O delegado pediu a prisão na sexta-feira, na hora do almoço, a gente conversou com ele, você foi até lá, conversou com ele, e a gente imaginou que a prisão nem pudesse sair na sexta, né, Pagliani? E aí, quando chega por volta das 4 horas da tarde, vem a informação que a justiça tinha decretado a prisão temporária. Nós estávamos ali na delegacia e acompanhamos o momento que a Michelle chega ali. A gente pode jogar esse momento ali, pode ver. E ela não esse fala momento, nada, né? não fala nada. Nada. Olha né? só, então a gente vai explicar como a gente fez uma entrevista com ela. Então ela sobe. Esse é o prédio ali da DEIC, a divisão de homicídios fica no andar de cima. Ali ela não falou nada e ela sobe. E aí, nossa equipe permaneceu lá embaixo. E logo depois, os repórteres subiram, toda a imprensa subiu para conversar com o doutor Araújo, que ele ia falar sobre a prisão, falar sobre o caso. Então, quando estão todos os repórteres ali abordando a Michelle, ela não fala. Depois de um tempo,
Nós continuamos ao vivo aqui no Cidade Alerta, ali na frente da delegacia, no estacionamento ali da delegacia, e os repórteres todos subiram para falar com o Araújo. E como a gente estava ao vivo aqui, eu fiquei um certo tempo lá embaixo. E aí depois, quando eu estava subindo, eu e o cinegrafista Leonel Fernandes, para ir até a sala do Dr. Araújo, onde aconteceria essa entrevista coletiva, eu encontro com ela. E aí ela falou. E aí ela passa por mim, assim, no corredor com um investigador. Eu acredito que ela tenha ido no banheiro, porque ela fazia o caminho até a delegacia de homicídios. E eu encontro com ela e falo, você não quer falar mesmo, Michele? E ela fala que não. Só que eu acompanho ela até a sala de homicídios. E ali tem 2 investigadores. E eu falo, Michele, você não quer falar alguma coisa, o que aconteceu? E ela permanece em silêncio e diz que vai esperar o advogado. O advogado tinha saído, ido até o carro para fazer alguma coisa. Quando ele volta, o doutor Camilo volta, eu converso com ele. Doutor, ela não quer dizer alguma coisa? O que aconteceu? E aí ele conversando com ela ali, ela aceitou falar comigo dentro da sala. Que é exatamente esse trecho que nós vamos mostrar agora para vocês. Olha só. O que você tem para falar? Do mesmo jeito que eu já venho falando desde o começo, eu realmente não lembro o que aconteceu no dia. Vem alguns flashes muito distantes, muito incoerentes na minha cabeça. Nós temos algumas provas, alguns relatos, tudo, mas assim, eu realmente não consigo me lembrar do que aconteceu no dia. Com certeza eu não faria isso com a minha mãe. A gente ouviu algumas pessoas, vocês se gostavam muito, né? Vocês estavam sempre juntas. Nós éramos unha cara de uma com a outra. Até na quarta-feira vocês foram na salgaderia, estavam juntas lá, né? A gente era muito próxima, a gente não fazia nada separado, nada. A gente nunca, nem brigou de mão, assim, sabe? Não sei o que aconteceu. Lude, o que a gente vê nessa história, assim, família discutir, família brigar, é uma coisa, né? Peraí. Uma coisa a gente estava com a Lud aqui e estava prestando atenção. Uma coisa a gente... Toda a família discute. Toda a família tem... Sim, é normal. Mãe, pai, isso é normal com os irmãos e tal. Mas a ponto de você matar uma pessoa a 20 facadas, quer dizer, o relato dela diz que deu um apagão. Poxa, você é uma repórter experiente. E aí? Como é que fica numa situação como essa, entrevistando? Poxa, mas a gente era um e carne, mas eu dei 20 facadas na minha mãe. E quando eu pergunto se elas estavam sempre juntas, porque de fato as pessoas que eu conversei, vizinhos da área de lazer, vizinhos da casa da Márcia, todos falavam que elas estavam sempre juntas. Eu entrevistei uma vizinha da Márcia, um dia antes do crime, elas foram nessa salgaderia, estavam juntas, pareciam felizes ali. Então isso causou estranheza e por isso eu questionei a Michele sobre isso. E aí algumas pessoas perguntam, né, Pagliani, eu encontrei inclusive esse final de semana algumas pessoas que acompanharam toda a nossa cobertura do caso, e elas perguntaram, a Michele tem algum problema? Você identificou algum problema? Aparentemente não. Por quê? Um pouco antes de começar essa entrevista, a gente acertou tudo ali para começar a gravar, um pouco antes ela falou o seguinte para mim, eu não quero que vocês falem sobre as minhas filhas, mostrem imagens, falem sobre as minhas filhas. Ela tem, a Michele, uma filha de 15 anos e uma menina pequena de 4, 5 anos. Eu acredito que o choro dela ali foi por conta que agora ela caiu na realidade, né, do que aconteceu. Vai ficar longe das filhas, obviamente. Vai ficar longe das filhas, do marido, e perder tudo que tinha, né, o Pagliani, uma vida estável. Trabalhar, não vai conseguir ter aquela estabilidade que nós comentamos há pouco. E né? É um crime grave, o próprio delegado disse aí que são vários agravantes aí, motivo torpe, fútil, uso de meio cruel, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, são vários agravantes. Com certeza ela vai ter uma pena alta na condenação e é o que chama atenção, né, o Pagliani, o que a gente falava e o que a gente vem falando. Uma filha matar a mãe não é um minuto de bobeira. Não entra na nossa cabeça isso. Do que aconteceu no dia. Com certeza eu não faria isso com a minha mãe. A gente ouviu algumas pessoas, vocês se gostavam muito, né? Vocês estavam sempre juntas. Nós éramos unha cara de uma com a outra.
Até na quarta-feira vocês foram na salgaderia, estavam juntas lá, né? A gente era muito próxima, a gente não fazia nada separado, nada. A gente nunca, nem tipo, brigou de mão, assim, sabe? Eu realmente não sei o que aconteceu.